Ocultismo, magia negra ou bruxaria? As investigações estão dizendo que existe algo a mais por trás do nome de Flor de Lis. Um assassinato cruel, um crime bárbaro, premeditado. Ela nega todas as suspeitas, todas as acusações. Ela se mantém firme e forte na ideia de que ela não cometeu e muito menos arquitetou um crime como estes. Muitos têm acusado ela de ser a mandante do crime, entre outras atrocidades, como aliciadora de menores, facilitadora de incestos, entre outras barbaridades. Muitos não sabem, mas desses 55 filhos que ela diz ter adotado, alguns deles são ex-traficantes, ex-drogados, ex-ladrões. Mas o que será que tem de oculto em tudo isso? Onde está o ocultismo por trás do nome Flor de Lis, das suas obras, das suas músicas? Vamos descobrir depois da vinheta. Agora vamos para a parte oculta de toda essa história. A flor de lis, também conhecida como flor de íris, preste atenção, ela aparece no Egito associada à flor de lótus e igualmente entre os assírios e os muçulmanos. Cedo ela se tornou o símbolo de poder e soberania, de realeza, que se faz por investidura divina e que leva também a simbolizar a pureza do corpo e da alma. Por isso, os antigos reis europeus eram divinos por sagração direta da divindade na pessoa da autoridade sacerdotal. Puros. A flor de lis também simboliza a íris ou o lírio. Quanto à deusa Ísis, ela era adorada tanto pelos deuses quanto pelos mortais por sua bondade e amor. Quanto mais contato com a simbologia existir, mais adoração é prestada a estes deuses. Note agora a semelhança da cruz de Anka, em destaque com o símbolo deste ministério. Esse ministério, gente, é como se fosse a igreja. Ela fundou o seu próprio ministério. Nós vemos que esta mulher foi exaltada por todas as emissoras, inclusive a Rede Globo, uma mulher que teve mais de 50 filhos adotivos. No catolicismo, a flor de Ísis significava a Santíssima Trindade, a Virgem Maria e o Arcanjo Gabriel. Mas no paganismo e durante toda a antiguidade, é interessante que ela é interpretada como uma abelha. Pois é. A abelha é o sinal de vida, a reprodução e a independência em uma líder feminina e na sua importância para propagar as futuras gerações. Então, o paganismo concedeu ao cristianismo a abelha, que simboliza o divino feminino. Agora vamos largar um pouco do ocultismo e vamos para as notícias da atualidade. A Polícia Civil foi contactada por um homem que afirma ter presenciado uma rotina que envolvia rituais secretos com uso de sangue, nudez e até mesmo pornografia. Não estamos dizendo que estas testemunhas sejam verdadeiras ou sejam notícias verídicas, mas são histórias muito cabulosas. E essa testemunha foi ouvida no inquérito que apura a morte do pastor Anderson, onde ele afirma que o mesmo teria participado de uma verdadeira seita e revelou que chegou a manter relações sexuais com a parlamentar. E existem também outros relatos estranhos, como o de um dos filhos de Flor de Lis, que afirma que a mãe tinha um taco de beisebol para bater nos outros. E também um de outra mulher que diz ter visto Flor de Lis extremamente bêbada em uma casa de swing na Barra. Pode ser que essas notícias sejam falsas, mas a mais bizarra de todas é a de ritual de purificação com sexo. A testemunha contou aos investigadores que ao chegar na casa teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigado a ficar isolado em um quarto durante 7 dias. E neste período, ele tinha que vestir roupas brancas e se alimentar apenas de arroz e legumes. Ele relatou que no período ficava com uma Bíblia rezando e recebia também visita de algumas pessoas de dentro da casa, consideradas por ele um grupo mais seleto, que participava de rituais mais secretos. O homem contou que em determinado dia, dentro do período de isolamento, Flor de Lis foi sozinha até o seu quarto, onde ele estava,
e os dois fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram outras vezes. E este declarante se recordou que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com um ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava. Sangue para escrever um salmo. O homem ainda relatou aos policiais que presenciou a realização de um ritual no qual Flor de Lis solicitou a algum dos filhos que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com o sangue um salmo da Bíblia. A testemunha ainda lembrou de um ritual, segundo ele, feito por um dos filhos de Flor de Lis, Alexandre Felipe Matos Mendes, conhecido como Luan. Amando da mãe, o rapaz teria colocado a foto do empresário Pedro Werneck em cima de uma maçã com fitas coloridas, sendo jogado mel por cima. E este ritual tinha o objetivo de iluminar Pedro para ele conseguir algo para o grupo. O empresário ajudou financeiramente a família de Flor de Lis até poucos anos atrás. E o último ritual foi o que resultou em uma morte trágica, o pastor nu. O homem revelou à polícia que, em uma certa ocasião, quando a família se mudou para sua casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve autorização para participar de um ritual no qual, antes de sua participação, era vetada. Segundo ele, nessa ocasião, o pastor Anderson ficou pelado no centro de um círculo feito de giz. Flor de Lis então iniciou uma espécie de reza ou mantra, no qual oferecia Anderson como oferenda. Ele ainda diz que logo depois da chegada, houve uma reunião no qual o pastor afirmou que todos os grupos seletos do qual ele passou a fazer parte eram anjos caídos e Flor de Lis estava ali para recuperá-los. Anderson prosseguiu dizendo que Flor de Lis na realidade era um querubim de nome Keturiene, mas aquele assunto era reservado e restrito a um grupo da casa, afirmando que todos os grupos restritos eram anjos que ela estaria salvando. Flor de Lis colocou o nome em todos. Anderson do Carmo era Daniel ou Niel, Carlos Ubiraci era Rubem, Wagner Andrade Pimenta passou a ser Misael, entre outros nomes que foram trocados. O Ministério Público Estadual recebeu informações anônimas ainda de práticas que existiam na casa de Flor de Lis no Jacarezinho. Em duas delas, as denúncias eram de que a deputada fazia rituais de magia negra. Uma outra acusação grave é que a testemunha narrou os rituais secretos, ainda fez sérias acusações contra Anderson e Flor de Lis. Ele contou que após uma adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, Anderson pediu para Flor de Lis autorização para se relacionar sexualmente com uma jovem e disse que Flor de Lis autorizou de fato. Isso ocorreu por várias vezes. No entanto, a jovem não gostou dessa situação, mas obedecia ao que era determinado por Flor de Lis. No trecho do depoimento diz que o homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. Só que por mais que essa história seja cabeluda, pequeninos, nós temos que ter cautela naquilo que acreditamos, pois esse mesmo homem contou também aos policiais que recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica e ele toma regularmente medicamentos há mais ou menos 6 meses. Então temos que ter também cuidado com falsas acusações, com pistas falsas implantadas para incriminar talvez uma pessoa inocente. Obrigado por assistirem o vídeo, clique no sino para acompanhar